Muy buenas tardes Muito boa a todos los que están tarde a conectados a todos os través que del estão satélite conectados Amazonas y el através do satélite satélite Eutelsat Amazonas 8 e o satélite en los Eutelsat 8 diferentes países, nos diferentes allá donde te países, encuentras, misionero lá Miguel onde Bermúdez se encontra o Marín. missionário Miguel Que Dios los Bermudes Marim. bendiga Que Deus lhes abençoe grandemente a todos. grandemente a todos. Hoy, viernes Hoje, 14 de sexta, febrero de este 14 de año fevereiro deste ano de 2025, 2025, tenemos como tema temos como tema la visita de a Elohim a visita la de simiente de Elohim à Abraham semente de y su Abraão e o propósito, seu propósito, que fue predicado que foi el 27 pregado de no dia septiembre del 27 de setembro de 2010 2010 en Torreón, em Coahuila, Torreón, México. Cagoíla, Y México. allí el doctor E ali William o Soto Dr. William Santiago Soto nos usó Santiago la escritura de nos Génesis citou a escritura de Gênesis 18, 18, del 1 al do 33, 1 ao 33, y pasamos e passamos a San Lucas a capítulo São 7, Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante, versículo donde nos 11 dice: em diante, onde nos diz: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus em dia discípulos, subsequente y una dirigiam-se gran Jesus para a multitud. cidade chamada Naim e Cuando llegó cerca iam de com la ele puerta de la ciudad, os seus he aquí que discípulos e llevaban inúmeras a multidão. enterrar a un Como se difunto, aproximasse hijo único da de su porta da madre, cidade, la cual era eis que viuda, saía y había con ella mucha o gente de enterro la do ciudad. filho único de Y uma cuando el viúva, Señor la e vio, grande se multidão compadeció de da ella cidade ia com y le ela. dijo: Vendo o Senhor se no compadeceu dela, ele disse: Não y chores. acercándose, Chegando-se, tocó el tocou féretro, o y esquife, los que lo llevaban se e detuvieron. parando os Y que dijo: conduziam, disse: Jovem, joven, a ti te digo, eu te mando, levántate. levanta-te. Ahora recuerden Agora lembrem lo que él nos escribió o que ele nos la escreveu na de escritura San Juan, de São João, capítulo 5, capítulo 5, verso 25 en adelante, versículo donde 25 em diante, en ese onde estudio bíblico, esse en estudo esa bíblico, porción de la nesta escritura, porção da en escritura, donde dice: de cierto onde os diz: digo, Em viene verdade la vos hora, y digo, vem a ahora hora es, e agora cuando é, los muertos quando os oirán la mortos voz ouvirão a del Hijo de voz Dios. do Filho de Deus, Y él escribe allí e ele en escreve carne. ali em carne. O sea, es Ou seja, en este tiempo é final, nesse tempo final, en esta visita de nesta Elohim visita de a la Elohim simiente real de à Abraham, real semente de Abraão, según la fe, segundo a fé, en donde el Hijo del Hombre onde o Filho do Homem estará hablando estará esa voz falando de esta resurrección, voz de y con esa ressurreição, voz de e com resurrección, esta voz de y podrá ressurreição, ocurrir e poderá la acontecer resurrección y a también ressurreição e nuestra também a transformación. nossa transformação. Ahora sigue diciendo: Agora continua dizendo: vean, porque allí Vejam, porque ali estaba la estava voz de la resurrección, a voz da en ressurreição em Jesus. Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Sentou-se o que estivera a sua morto madre. e passou a falar. Assim também E Jesus ocorrerá restituiu a sua mão, a sua mãe. Isso também los vai de la sexta acontecer quando dimensão. vierem os da sexta dimensão. Dice que Diz tomaremos que cuerpos, tomaremos le corpos, dijeron al hermano Branham, disseram y ao irmão entonces Branham, comeremos. e então Aquí comeremos. dice que comenzó a hablar, Ali diz que começou, ou seja, já é uma ou evidência seja, já é uma de que evidência había resucitado, de que havia ressuscitado. y todos tuvieron miedo. Todos ficaram possuídos de glorificaram temor a e Deus, glorificaram a Deus, dizendo: grande Grande profeta se levantou entre nós, y Dios e Deus ha visitado visitou a su pueblo. o seu povo. y se extendió la Esta fama de él notícia por a toda respeito Judea dele divulgou-se y por toda a la Judéia e región por toda a de circunvizinhança. alrededor. La visita de Elohim A visita de Elohim a la simiente de Abraham y su propósito. à semente de Abraão e o seu propósito. A visita de Elohim A la simiente à de semente Abraham de Abraão e o seu Pueden tomar propósito. asiento Podem si se tienen la sentar, bondad. queiram ter a bondade. En el mensaje, Na mensagem, la palabra vivificada de Dios, que foi predicada a palavra el 8 de vivificada de enero Deus, pregada 8 de janeiro de 1989, 1989, em Cayey, Porto Rico, nos disse o Dr. William Soto Santiago. Por isso, São Paulo disse em 1 de Timoteo, em 1 de Timóteo 3,16: Grande é o mistério da piedade. Deus ha sido manifestado Deus se manifestou em carne. E também o profeta Isaías E o profeta Isaías também disse que este menino se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco, vestido de carne humana. Por isso Jesus podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele também disse que Abraão desejou ver o seu dia, o viu e se alegrou.
E como Abraão pôde ver a Jesus? Abraão pôde ver a Jesus quando Jesus ainda não tinha um corpo de carne, quando estava em seu corpo teofânico. Quando Deus estava em teofania, apareceu a Abraão como Elohim e apareceu como Melquisedeque na mensagem que o nosso irmão Branham nos pregou, intitulado essa mensagem, discernindo o corpo do Senhor, na página 17, nos diz aí o reverendo William Branham: o anjo de Deus que veio a Sodoma, ele veio com a sua promessa. Lembrem, esse mesmo anjo veio. Todos sabem que esse era Deus, não era o corpo, pois o corpo era pó. E eu disse isso a alguém não faz muito tempo, que aquele era Deus. E ele me falou, sendo um ministro: ó, irmão Branham, você acha que aquele homem era Deus? E eu falei, ele era Deus. Abraão disse que ele era Deus. Ele chamou ele de Elohim. Isso é Deus Todo-Poderoso, ele e 2 anjos. Ali ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. Continua dizendo, ele disse: bom, você acha que ele viveu em um corpo? E eu falei, isso é muito fácil. Nós somos formados de 16 elementos: petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio e etc. Deus simplesmente pegou um punhadinho e fez. O irmão Branham emite um forte sopro para ilustrar como Deus deu o sopro de vida. Ou seja, o editor colocou ali que o irmão Branham faz assim, vamos dizer, isso é um sopro. Ele disse: entra aí, Gabriel. Entra aí, Miguel. E soprou também um para si mesmo. E ele disse: eu ouvi que Sodoma quase já está madura. Descemos para ver. Vamos nós mesmos. Abraão e os outros estiveram pregando. Vamos ver. E aí ele escreve: Deus em carne com Gabriel e Miguel, ou seja, Elohim, vírgula, Deus em carne, Deus em corpo, com Gabriel e Miguel. Elohim, Deus em corpo com Gabriel, uma anotação que ele colocou ali. E agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: quando Deus estava em teofania, apareceu Abraão como Elohim, apareceu como Melquisedeque. Isso era Deus em teofania. O Senhor Jesus Cristo em teofania. Antes de chegar a esse planeta Terra com o corpo humano, o qual já estava ordenado por Deus em seu programa para obter este corpo humano no tempo designado por Deus. E quando isso se cumpriu, então apareceu Emanuel, Deus entre os seres humanos, vestido de carne humana. Isso é, Jesus de Nazaré. Muitas pessoas ainda não entenderam esse grande mistério da divindade em carne humana. Mas esse é o grande mistério da primeira vinda do Filho do Homem, é o grande mistério da redenção do ser humano pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu e você e eu fomos redimidos com o sangue de Deus, manifestado em carne humana, o sangue precioso de Cristo, sangue divino. Agora esse é um grande mistério, como disse o apóstolo São Paulo. Este é o grande mistério da divindade, como é também o grande mistério da divindade nesse tempo final. Vejam, na mensagem Provando a Sua Palavra, nos diz o reverendo William Branham, na página 26, nos diz: agora, observem posicionalmente onde nós nos encontramos. O mundo em uma condição como Sodoma. Agora notem
Como foi? Agora notem como foi. Notem agora. Havia alguém naquele dia esperando por um filho prometido que viria. Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma. Agora, isso é muito importante, porque é na semente real de Abraão onde o filho prometido viria. Não viria nas denominações, ou seja, lá em Sodoma. Eles não estavam em Sodoma, mas justamente no momento do último capítulo do evento, justamente antes que viesse o filho prometido, houveram 3 homens que desceram do céu. Um anjo, ou seja, 2 anjos e Deus. E do lado direito ele escreve Gabriel e Miguel. E eles desceram e falaram com Abraão debaixo do... Isso é correto? E 2 deles foram a Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. E isso foi justamente antes de que o mundo gentil queimasse naquele tempo. Sodoma toda pereceu naquele tempo. Apenas uns quantos foram tirados. Ló e as suas 2 filhas. A sua esposa nem sequer conseguiu. Ela virou, veja, como muitos retornam para trás e não continuam, não seguem em frente, olhando o cumprimento daquilo que Deus tem falado através dos seus profetas. É como no tempo do reverendo William Branham. Deus levou o reverendo William Branham e veja, muitos viraram para trás e muitos voltaram, viraram, esperando para que ele retornasse. E muitos ainda estão esperando que ele retorne, para que ele conclua o que, segundo eles, ele falou na mensagem. Porque a mensagem que ele mostrava, veja, tem lugares onde ele fala que ele iria recolher, ele iria percorrer esse caminho ministerial, ou seja, o caminho ministerial de Elias, por 5ª ocasião, porque o que ele percorreu esse caminho foi pela sua 4ª manifestação. Agora veja, muitos tomaram isso e pensam que ele vai voltar novamente, e tem acontecido assim em nosso tempo. Muitos ficaram para trás e voltaram esperando que o nosso irmão William Soto Santiago retorne para cumprir aquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado, que seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse anjo que era diferente dos demais, no ministério sob carpa, trazendo a fé de rapto. E estão esperando o grupo para que ele cumpra essa promessa. Mas a semente de Abraão, nesse tempo final, sabe que o Dr. William Soto vai retornar e o reverendo William Branham e todos que partiram vão voltar, mas que no ministério sob carpa é onde Deus, nesse tempo final, está dando a fé de rapto à real semente de Abraão para poder ver os que vão ressuscitar, porque senão não poderão ver os que vão ser ressuscitados. Porque esse grupo que fica para trás não vai ter a fé de rapto, e a fé de rapto está nos trovões. E os trovões, o nosso irmão William nos disse que seriam dados no cumprimento da visão da carpa, onde aí começaria esse ministério messiânico, esse ministério do 7º selo, trazendo a fé de rapto à igreja noiva. Portanto, não podemos olhar a esses bezerros de ouro, como foi ali no tempo de Jeroboão e Roboão, onde colocou 2 bezerros de ouro para que as pessoas não subissem a Jerusalém. Aqui vamos dizer, colocam certos grupos ou abrem certos grupos, ou os grupos que não sobem a era de pedra angular, colocam a forma para que o povo mude o olhar até esses bezerros de ouro e não para onde Deus disse que olhassem, assim como já foi estabelecido
que olhassem a grande carpa catedral e o ministério que Deus estaria operando ali, que acompanhassem até os devocionais, veja. Então, a cada tempo, o inimigo de Deus, o diabo, tenta fazer com que Deus não cumpra as suas promessas e tenta desviar a atenção das pessoas usando o quê? Seus instrumentos. Porque assim como Deus usa o ser humano como seus instrumentos, o inimigo de Deus, o diabo, usa também os seus instrumentos. E os ministros que se deixam usar, pois aí o diabo faz o seu trabalho também. E isso ele tem feito em todas as eras e dispensações, e em nosso tempo não seria exceção. O diabo sempre vai fazer, sempre vai tentar com que não se cumpra a obra de Deus. Agora continua dizendo: como eu gostaria de ter tempo para mostrar a vocês isso agora mesmo, onde esta igreja está parada e essa posição. Eu quero que observem, que fixem. E o homem ficou atrás, que falou com Abraão, e ele mostrou um sinal a Abraão. E observem, Abraão tinha visto a Deus em muitos grandes sinais. Nós cremos, não é assim? Justo antes do Filho vindouro, mas agora que se manifestasse o Filho, a ele foi dado um sinal. Porque o Filho, o verdadeiro Filho, seria o Filho de Deus, através da fé de Abraão. Vem? Esse foi Jesus. Nós, sendo a semente de Abraão, somos a semente de Abraão. Agora notem que justamente antes que isso acontecesse, a chegada desse filho, agora este que tinha ficado e tinha falado com Abraão, tinha suas costas para a tenda, estava de costa para a tenda e falou a Abraão. Agora, apenas um dia antes, ele era Abrão. Agora ele falou: Abraão, onde está tua esposa, Sara? Não Sarai, Sarai, mas Sara, princesa. Onde está tua esposa, Sara? Disse: ela está na tenda atrás de ti. E ele escreve: a carpa. Aí em cima de tenda ele escreve a carpa. Agora vejam onde a igreja noiva estaria nesse tempo final, onde esse filho palavra, esse filho prometido surgiria. Ela estaria colocada em uma grande carpa catedral, ou seja, e também no campo espiritual estaria na Jerusalém espiritual, já colocada ali, para que esse filho palavra surgisse, ou seja, surgisse do meio da tenda, da carpa. A igreja noiva tem que estar e tinha que estar no lugar correto para receber essa promessa. E Deus colocou, vejam, desde São Paulo até o nosso tempo, foi levando tudo até colocá-la, colocar essa igreja noiva sob carpa. Disse: ela está na tenda atrás de ti. E ele disse: eu vou te visitar, vê, de acordo com a minha promessa que te fiz. Em outras palavras, no tempo de vida, Sara começará outra vez o seu ciclo normal de vida. Agora continua dizendo aqui, nesta mensagem intitulada Escutando, Reconhecendo e Agindo, diz o reverendo William Branham. Agora observem cuidadosamente enquanto estamos nisso. Observem que tipo de sinal Abraão e a sua família recebeu. Eles receberam o sobrenatural. Abraão, como ele sabia que ele era Abraão? Onde está tua esposa Sara? Como ele sabia que ele estava casado ou que ele tinha uma esposa chamada Sara? Ela está na tenda, Abraão respondeu. Agora um homem sentado ali, comendo carne, bebendo leite, e ele escreve ali Melquisedeque, e comendo pão de milho, diz: onde está Sara, tua esposa? Glória a Deus.
Onde está Sara, tua esposa? Como ele soube essas coisas? Como ele soube? Pense nisso. Você, povo espiritual, deixe que isso entre em você. Como ele soube disso? Quando ele agiu como um estrangeiro, com poeira na sua roupa, na roupa dele, quando Abraão falou, ela está na tenda atrás de ti, e ele falou, eu, pronome pessoal, eu. E ali ele escreve YHWH, eu. Esse homem, Deus se dando a conhecer, ele mesmo se dando a conhecer em carne. Deus, Abraão chamou ele de Elohim. E escreve visitar. Eu vou visitar, te visitar, eu vou guardar minha promessa e de acordo ao tempo da vida eu vou te visitar. E ele escreve ali, volta a escrever, visitar. E tu vai ter o filho que eu te falei. E Abraão de 100 anos e Sara de 90 anos. E também vamos ver aqui outra porção que também nos fala dessa mensagem ou dessa escritura. Veja na mensagem Jeová proverá, na página 20, nos diz aí também o reverendo William Branham, diz: mas Deus prometeu a Abraão e Abraão creu. Ele nunca falou, Deus, como que vai ser isso? Senão que ele falou, muito bem, Deus, eu creio nisso. E já pôde ver e ir para casa dizendo e falar à sua esposa Sara, vamos comprar alguns metros de tela ou de ovo e comprar algumas agulhas, porque vamos ter um filho. Oh, meu Senhor! Os primeiros 30 dias se passaram. Aí ele escreve, Saraí tinha 65 anos ou mais. Quer dizer, os primeiros 30 dias passaram, quero dizer 28 dias. Aí ele circula 28 dias. E ele perguntou, como te sentes, querida? Não teve diferença nenhuma, ela respondeu, bendito Deus, nós vamos ter de qualquer jeito. Como tu sabes? Deus falou. E um pouquinho mais adiante diz, passou outro mês, Sara, meu amorzinho, como que tu te sentes agora? Você sabe, outros 28 dias tinham passado, como tu te sentes? Do mesmo jeito, meu amor. Glória a Deus, é um milagre 2 meses maior, que se tivesse acontecido o mês passado, passou um ano, vou guardar essas botinhas. Não, senhora, você tem elas ali. Nós vamos ter esse filho. Como tu sabes que vai ter? Deus falou, está estabelecido. Deus falou, está estabelecido. Aí ele circulou, e aí onde ele escreve, o que nós lemos agora também, ele fala, ele escreve ali, Deus transportou o reverendo William Branham no futuro. E ele viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da carpa catedral. Vejam, Deus transportou o reverendo William Branham nesse tempo e deu algo. Ele viu algo que já estava estabelecido. Agora, que bem-aventurado nós somos, porque estamos vendo como está sendo estabelecido o cumprimento da visão da carpa. Veja, de uma maneira que vai progressivamente, onde Deus está nos dando, primeiramente, o maior, a revelação, a fé de rapto, e depois vai continuar aumentando. Veja, porque o irmão Branham, quando ele foi levado ali, ele disse que estava esse lugar cheio, e fala que a fila também, quando se fez, ele falou que passou até uma quadra, fora da quadra, para lá, longe. Ou seja, era interminável pela quantidade de pessoas que haviam ali sob esse ministério. Agora lembrem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas, é para os perdidos, para os 144 mil, veja, é para todo o mundo, mas começa de uma maneira progressiva, e primeiro começa com a noiva, embora que dentro desse grupo também tenha virgens fátuas, e estão os manufaturados também ali, que ainda estão
dormindo. Agora, aí sigue dizendo nosso irmão William o que escreveu. Continua dizendo nosso irmão William que escreveu: assim vai ser, porque já foi na visão. Já foi no mundo visível e tem que se materializar. Ou seja, que não é algo que pode se manufaturar, mas é algo real, porque já foi vista nessa visão onde o irmão Branham foi transportado e viu tudo o que estava acontecendo ali. Agora, quando ele já foi na parte culminante, já na parte onde ele estava em todo o seu apogeu, vamos dizer, esse cumprimento. Mas tudo começa de uma maneira progressiva. Agora vejam como Deus está operando nesse tempo final, cumprindo o que ele prometeu. Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, visitando ao seu povo, cumprindo o que ele prometeu. Agora continua dizendo: depois de ter passado 25 anos, como tu te sentes, Sara? Do mesmo jeito. Agora vejam, em 1977, aí o irmão Branham colocou essa data e ele disse que ao redor desse ano era o tempo onde concluiria a 7ª era da igreja. E ele disse que era o fim de tudo e a entrada ao milênio. Agora veja, qualquer um pode falar, olha, mas isso não se cumpriu, e graças a Deus que não se cumpriu, porque ainda faltava o grupo que pertenceria à era de pedra angular, ao lugar santíssimo, ou seja, o lugar mais importante. Agora, desde lá, some mais 25 anos e vejam que dá 2002. Como também Deus materializa essas datas e as cumpre de uma maneira atualizada. Vejam como começou ali um ministério onde Deus iria cumprir a sua vinda, a vinda do anjo que era diferente dos demais, no meio da semente de Abraão. Simples assim. Agora continua dizendo, glória a Deus. É um milagre 25 anos maior. Ele não duvidou da promessa de Deus com desconfiança, mas foi forçado, se segurando a palavra de Deus e chamando as coisas que não são como que são. Por quê? Porque Deus disse, oh meu Senhor. Agora vejam na mensagem Melquisedeque, o Rei de Paz, pregado 11 de setembro de 2016 em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto Santiago, diz: para esse tempo final, temos a promessa da vinda e manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, e a segunda parte se cumprirá na era da pedra angular, onde se cumpriria a segunda parte na era de pedra angular, e no tempo do Dr. William Soto Santiago ainda estava se vivendo na dispensação da graça. Ainda não havia começado essa dispensação do reino e era de pedra angular, estava se vivendo em um entrelace. Continua dizendo, uma manifestação de Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, rei de Salém ou de Jerusalém. E isso será a vinda do Senhor à sua igreja, ao seu templo espiritual, composto por crentes em Cristo, das diferentes etapas ou eras da igreja. Lembrem que essa promessa era exclusivamente e está exclusivamente a semente real de Abraão. Para os demais grupos, vejam como Sodoma vem a ser as denominações. Isso tudo ali era destruição, mas para Abraão era para a bênção, a visita de Elohim. Vejam na mensagem O Juízo na Corte, na página 8,
nos diz, agora o defensor, a testemunha defensor, ele escreve em cima advogado. O testemunha defensor saberá se é crente ou não, porque ele é o que vivifica a promessa. E escreve E.S, ou seja, Espírito Santo vivifica a promessa. Como vocês vão passar isso? O Espírito Santo deve saber, porque ele é a vida que está na palavra. Ele é o que vivifica a palavra. Assim como o seu Espírito vivifica o seu corpo e o corpo é vivificado pelo Espírito, sem o Espírito o corpo está sem efeito, o corpo está morto. E a palavra está morta sem o Espírito. É preciso o Espírito para produzir a palavra, para fazê-la viver. E ele é o vivificador dessa palavra. E ele é o testemunha de defesa do acusado. Amém. Como vocês vão passar por isso? Eu quero que esta corte entenda muito bem que ele é o vivificador, ele sabe. Ele vivifica a palavra. E ele escreve atrás também aí. É preciso o Espírito Santo para se fazer viver a palavra. Vejam, a mensagem foi trazida pelo precursor da segunda vinda do Senhor e as boas novas pelo Dr. William Soto Santiago, as notícias, porque ele disse aí, por dezembro de 2016, não me resta muito tempo. Vejam, ali estava nos falando bem claro e estava nos mostrando que ele era um mensageiro para trazer as boas novas à igreja, para prepará-la para receber esse filho prometido. Diz, já tenho 76 anos, não me resta muito tempo na terra. E eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir. Esse era o trabalho do Dr. William Soto Santiago. Agora vejam que quando Deus leva um mensageiro, aí não podemos dizer que Deus terminou aí seu programa, não, ele levanta outro mensageiro até que chegue o último, e com esse último fica até cumprir tudo correspondente a esta dimensão terrena, mas depois, com esse instrumento, fica pelo milênio e pela eternidade. Esse é o mensageiro do século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E daí para baixo. Lembrem essa mensagem que ele falou. Aí ele estava falando, mostrando o que seria esse mensageiro final. E por que não se cumpriu no irmão Branham? Porque ele se foi. Não era ele. E por que não se cumpriu no Dr. William Soto Santiago? Ele também se foi, não era ele, muito menos. Tem que ser um mensageiro que esteja vivo no meio da igreja e que apenas o tempo que estará fora da igreja ausente são 3 dias e meio. Os demais já estiveram mais tempo e, consequentemente, automaticamente ficam desqualificados para cumprir essa promessa, essas escrituras, como, por exemplo, Apocalipse 11, porque já não estão neste corpo de carne no qual Deus sempre tem operado, no meio das dispensações e das eras, que sempre tem operado através de um véu de carne. Quando eles retornem, já retornarão em corpos glorificados e eternos. E aí já de 30 a 40 dias, onde estremeceremos esse mundo, e depois nós já iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas daí tudo já terá terminado. Quando aconteça a ressurreição, haverá terminado o trabalho que esse anjo que era diferente dos demais, na visita à semente real de Abraão, está realizando, dando a fé de rapto à igreja noiva. Depois que aconteça a ressurreição, não tem fé de rapto para receber. A fé de rapto já está sendo dada desde agora. Estamos recebendo a fé de rapto. Antes nós podíamos ouvir nas mensagens do nosso irmão Dr. William Soto Santiago, onde ele dizia que na carpa estaria se dando a fé de rapto, que os trovões estariam emitindo as suas vozes. Mas agora o Espírito Santo, ao estar encarnado nesse tempo final, esse Espírito Santo está no meio da igreja para fazer viver a palavra, como ele disse ali. Esse é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ou seja, o que vivifica a promessa.
ou seja, que era necessário o Espírito Santo em carne para vivificar essa promessa que foi dada pelos profetas e por São Paulo e pelos 7 anjos mensageiros, pelo reverendo William Branham, onde disse que esse Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando esteja encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o avivamento final que ele disse. Ainda não tivemos um avivamento. Viu? Porque o avivamento traria os trovões. E para que essa promessa fosse feita uma realidade, era preciso o Espírito Santo para fazê-la viva, para vivificar essa promessa. Vê o simples que é tudo? Agora, o nosso irmão William continua dizendo, a igreja receberá a dupla porção nesse tempo final. Já tem a primeira porção, o batismo do Espírito Santo, que recebe os crentes em Cristo, e depois terá a segunda parte, que é a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e glorificados. E jovens, como o corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem diz, portanto, há grandes promessas para esse tempo que Melquisedeque cumprirá neste último dia. A primeira manifestação de Filho do Homem em misericórdia, disse o reverendo William Branham, que se cumpriu. E diz, e a próxima vez vai ser no juízo, ou seja, em juízo, ou seja, que vai vir como juiz de toda a terra para reclamar o que ele redimiu com o seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Isso nós encontramos ali no livro de Citas, na página 24. Vejam, essa manifestação primeira foi no reverendo William Branham, em misericórdia. E essa outra manifestação, que é como juiz, não foi cumprida no Dr. William Soto Santiago. Ali ainda estava em misericórdia. E aí nós podemos ver e podemos fazermos a pergunta, então qual era o ministério que o Dr. William Soto Santiago teve? Agora estão vendo tudo? Vejam na página. Vamos ver aqui no parágrafo 183, da página 22, diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que seu Espírito, que está dentro de você, dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e se revelou a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Riram e escarneceram dele. A próxima vez, e aí desenha uma pedrinha angular, a próxima vez que ele se revele, e escreve na segunda vinda, a segunda vez que ele revele-se a si mesmo vai ser no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua maneira de graça, seu dia de graça, melhor. Escreve Elias e Moisés. E escreve segunda dispensação e seu dia de graça, ou seja, sob a dispensação da graça. E em cima escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Agora veja esta manifestação que diz o irmão Branham. Na próxima vez é em juízo. Esta próxima vez é hoje. É o ministério sob carpa. Agora, o nosso irmão continua dizendo: portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo e também haverá grandes problemas, tanto de saúde como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no lapso de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à grande tribulação. Mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, vai ser uma manifestação que o mundo
mundo verá, embora não vai ter misericórdia lá. E também as virgens insensatas verão essa manifestação, e a igreja noiva também do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação no seu meio. Vê porque isso tudo acontece antes da grande tribulação, que é esse tempo que estamos vivendo. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Ou seja, o que nós temos no nosso meio é algo tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples. E veja, não pode haver algo maior que Elohim. Que Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel, que são os ministérios de Moisés e Elias. E podemos dizer que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo, o qual tem o sétimo selo, em carne humana, visitando a semente real de Abraão. Por isso, de Paulo ao reverendo William Branham, em todos esses mensageiros, em cada era, não tinha ninguém maior que Paulo. Paulo era um mensageiro daquela era. E também assim em todos os mensageiros no reverendo William Branham. Naquele tempo não tinha ninguém maior que o reverendo William Branham. E vejam, quando ele tentou explicar, e chegou a explicar a primeira e segunda etapa, vejam que tiveram personificações, houveram imitadores e viraram os seus olhares a esses ministros e vejam, fez isso. Isso provocou com que as pessoas mudassem o olhar, a direção do olhar a essas pessoas. Agora, o povo estava chamado a ouvir uma voz só, que era a voz do reverendo William Branham. E vejam que no tempo do Dr. William Souto Santiago, sob o ministério dele, também não tinha mais ninguém por cima desse ministério. Mas vejam, nesses mensageiros, chegou o momento onde Deus o chamou e se foram. E o povo estava chamado a seguir mais adiante e olhar o próximo passo de Deus. Qual era o próximo passo? Ou seja, seguir em frente, não ficando estancado, porque ao ficar, o que faz é que se denominacionaliza, e nesse tempo final, não tem ninguém maior que a manifestação de Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel, ou seja, o ministério de Moisés e Elias, os quais estão no cumprimento da visão da capa sobre esse ministério sobre capa. Não tem ninguém maior que esse ministério. Nenhum ministro e nenhum pastor e nenhum irmão está acima desse ministério, porque em cada era e cada dispensação Deus se dirige a uma só pessoa, e nesse tempo final o único que está trazendo a revelação em fé de rápido, cumprindo as profecias, as promessas para esse tempo, é o Espírito Santo no meio da sua igreja. Ele é o que está vivificando essa palavra. Simples assim. Agora vejam a mensagem: Almas encarceradas, na página 41, nos diz: há um só justo, e esse é Cristo. É Cristo vivendo em alguém. Isso ele disse: os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos disse o que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte caiu o fogo do céu, correto? E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando tinha dito: por que Sara riu? Ela disse: não o fiz. E ele respondeu: sim, tu riu. Agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia, ou quero dizer, a Sodoma, mas não encontrou os 10. Então caiu o fogo. Ele encontrou Ló e as suas 2 filhas e mandou: vão agora mesmo daqui. E se foram. E ele foi lá, lembrem, ele estava já em caminho. E antes tinha enviado mensageiros, escreve aí Graham e Robert, e ele escreve à direita Elohim,
Mas agora, ele mesmo iria para ver se essas coisas eram assim. Ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com rostos pintados. A mensagem era para aqueles que já não podiam ser salvos. Aí à esquerda ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. E o que fizeram? Riram da mensagem. É o que fazem hoje em dia. Riem, zombam daquilo que Deus está realizando. Por isso ele diz, quando vocês vejam um ataque direcionado ao ministério ou direcionado à carpa, e a carpa, direcionado ao cumprimento da grande carpa catedral, e esse ataque direcionado à grande carpa catedral, lembrem que estamos perto do cumprimento de todas as profecias que faltam por se cumprir, como é a ressurreição e transformação. Portanto, se estaria vendo esse ataque que viria desde dentro, com pessoas da mesma mensagem que ficaram para trás e não aceitaram a forma provista por Deus. Mas veja, esse grupo vai crescendo, porque assim foi no tempo de Jesus. Vejam, dos 12, se foi um, ficaram 11. Mas esse um, não pensem que ele ficou sozinho. Vamos dizer que esse era um grupinho pequeno naquele momento. Até aí era um grupinho pequeno, mas depois ele continuou prejudicando com o que ele estava falando contra Jesus e seus discípulos, começou a semear este veneno de ódio a todos os líderes, onde cada líder tinha o seu grupo, e começou a regar isso tudo, e já quando tinha um bom exército, porque ele é tão covarde, que ele não vem sozinho, ele começa a reunir pessoas, e ao reunir pessoas, e quando vê essa multidão toda com paus e tudo, para aquele grupinho pequeno que ficou ali, então ali o cenário mudou. Agora o grupinho pequeno se foi. E agora vem a ser a grande multidão contra aquele pequeno grupo que ficou ali. Portanto, nesse tempo final, é assim também. Fica um grupinho pequeno lá fora e aparentemente são 2 ou 3, mas veja, vai crescendo e vai subindo esse grupo, porque depois são os que vão também vender a palavra quando vem essa apertura, essa hora da tentação, e vão se unir a todo este grande grupo. E quando vamos ver, então, o grupo que era pequeno, agora a porcentagem, o que é menor é o que está agora mesmo. Vejam como tudo é atualizado e como se cumpre de uma maneira atualizada. Portanto, o importante é que você saiba que você é da Igreja Noiva, que você é do grupo do Ministério Subcarpa, que você é o que seguiu as instruções desse anjo, as instruções de obediência, para que receba a palavra, receba a revelação, receba o avivamento, a fé de rápido. E os que já estão, continuem recebendo esse avivamento, essa fé de rápido, olhando para onde ele disse que olhasse, a carpa, a grande carpa catedral, a Jerusalém. Agora continua dizendo, e o que fizeram, riram da mensagem. O que fazem hoje? A mesma coisa. Dizem, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bom, continua em frente, segue adiante. Eu vou cortar o cabelo se me der vontade. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo, eu vou dizer aquilo. Eu não preciso ser batizado no nome de Jesus Cristo, eu não me importo com isso. Ou seja, naquele tempo, vamos dizer que agora eu não me importo se continuo me pintando, ou corte meu cabelo, ou use calças, ou que eu fique do jeito que estou, vem? Tudo é atualizado. Eu não vou dar importância a essa pessoa que está falando isso. Tudo é a mesma coisa, tudo se repete. E além disso, Paulo falava às mulheres, bem, sigam em frente. Um desses dias, se ainda não fez, você vai cruzar essa linha. E então jamais vai ter o desejo de fazer o correto. Ouvir o que disse é um assunto, irmão e irmã. Vocês se dão conta do que foi dito? Você vai cruzar essa linha e então jamais vai querer fazer o correto.
Porque muitos dizem, isso é passado. Aqui nós temos liberdade e podemos fazer o que nos dê vontade. Agora, veja o que continua dizendo. Você vai continuar ouvindo o Evangelho, com certeza, mas nunca o aceitará. É que não pode aceitar. O Evangelho então será pregado àqueles que estão perdidos eternamente, o qual nunca jamais poderão ser salvos. É que você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos, até mesmo estando vivos. Agora tem que ter cuidado, porque então você não vai fazer com que não seja que você esteja ouvindo alguém que já está morto espiritualmente e esteja dando as costas a Elohim, ao Espírito Santo encarnado. Escutem bem, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro lhes foi pregado o Evangelho antes de que partissem sem misericórdia. E escreve aí Apocalipse 10, do 1 ao 7. Noé caiu e foi testemunha. Deus fechou a porta depois da sua terceira etapa. E à direita ele escreve Noé, a porta, e desenha uma pedra angular e as eras. Noé calou-se. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas e não houve mais misericórdia. Os 10 não foram encontrados. E aos perdidos que não poderiam ser salvos, se lhes pregou o Evangelho, foi pregado o Evangelho. E assim tem sido em todas as eras. Rejeitam a mensagem antes do juízo e o fizeram novamente. Vejam, porque cada era tem uma advertência através do mensageiro. Deus não envia um juízo sem antes advertir-lhes. E nesse tempo é a mesma coisa. Está aparecendo isso quanto à coluna de fogo que desceu ali no rio? Está aparecendo a mensagem ao dar-lhes, ao falar duras mulheres e colocá-las onde elas têm que estar? Está aparecendo na mensagem que repreende esses ministros que tomam seu lugar com a denominação, no lugar de ficar com a palavra? Havendo Deus vindicado cabalmente que Ele é, e não um pobre tipo ignorante como esse homem? É Deus. Chegamos agora ao ponto quando a terceira etapa vai voltar novamente aos perdidos eternamente. Escreve ali, terceira etapa. Agora passamos à página 45, aqui também dessa mensagem. Almas encarceradas. Página 44 abaixo diz: Noé entrou e passaram 7 dias. E escreve 7 eras, durante os quais nada aconteceu. E escreve em cima, desenha uma pedra angular e escreve 7 trovões. E desenha uma pedra angular também, e as eras, e a seta, a pedra angular e a direita. Mas no final dos 7 dias chegou o juízo. Se unicamente lá nos dias de Noé tiveram reconhecido o sinal, se o mundo naquele dia tivesse conhecido o sinal, e qual é o sinal? O maior sinal que Deus envia no meio da raça humana? Um profeta. E Deus prova por estas escrituras que nós lemos há um tempinho que Ele destruiu essas pessoas, mas não foi sem misericórdia. A misericórdia foi enviada através de um profeta, mas eles não quiseram crer. Deus é muito misericordioso. Ele lhes enviou misericórdia, mas eles não quiseram receber. Ele sempre envia primeiro a misericórdia, desenha uma estrela de Davi à direita. E embaixo ele escreve: a misericórdia foi enviada através de um profeta. E no livro dos selos, por isso ele escreve ali: Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E é nesse tempo final, onde o Espírito Santo está vivificando essa palavra, está cumprindo essa palavra. É o tempo para receber misericórdia através desses ministérios. O que não esteja recebendo esses ministérios nesse tempo final, que não se vista que não vá. Ou seja, não vai estar na ceia das bodas do Cordeiro e, consequentemente, não vai ser transformado. Simples assim. E se eles tivessem conhecido deste sinal? Era que este sinal era do tempo do fim, mas quando isso aconteceu, de repente a salvação terminou
e ninguém. De repente, a porta estava fechada. Porque chega sempre um momento onde já termina essa etapa e esta fase onde Deus deixou aberto esse tempo para certa coisa. Nesse caso, misericórdia. Ali à direita ele escreve porta. Uma só pessoa que conheceu este sinal, este foi Noé e seu grupo. Eles foram os únicos. Quando essa porta se fechou, Noé sabia que este era o final, ele sabia. Correto. Se apenas tivessem conhecido o sinal, e desenhe uma pedra angular e as eras e escreve o sinal. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Por isso, Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés, no último dia, no meio do povo do novo pacto, e depois no meio do povo do pacto antigo, o povo hebreu. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, nos diz na página 44 dessa mensagem. Diz, restaura todos os sinais, o sinal de Ló para o tempo final. Temos falado disso, como o anjo do Senhor se encarnou entre as pessoas e estando de costas disse, onde está Sara, tua esposa? Na tenda atrás de ti. Eu te visitarei. Sara riu. Por que Sara riu? E ela estava na tenda. Amém. Jesus falou. O mesmo acontecerá na sua vinda. Ele escreve com Elias e Moisés. Em cima ele escreve Elohim. Em cima ele escreve Elohim, como nos dias de Ló e a vinda do Senhor. O mesmo acontecerá na sua vinda. Oh, então a luz da tarde de Malaquias 4 vem brilhando na escuridão, amém? Para trazer a luz da tarde sobre a palavra predestinada. Qual será a quarta mensagem? Qual é o quarto mensageiro? Para trazer luz sobre a palavra predestinada tem que sair. Algo tem que fazê-lo, porque Deus disse, eu restaurarei, diz o Senhor, e o fará lançando luz sobre a sua palavra, e desenhe uma estrela de Davi à esquerda. E quem é que dá luz à palavra? É o Espírito Santo. Por isso ele disse ali, é preciso o Espírito Santo para fazer a palavra viver. Sim, Senhor. Haverá luz ao entardecer. O caminho à glória, no caminho da água está a luz de hoje. No caminho da glória encontrarás, sepultados no precioso nome de Jesus. Agora ele escreve ali, o anjo do Senhor se fez carne. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no corpo místico de Cristo. Sua igreja para receber e ver a vinda de Melquisedeque em sua igreja na era do trono, na era de pedra angular. Essa é a etapa mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Elias aparecerá e onde Moisés aparecerá, como apareceram no Monte da Transfiguração. Quando subiram ao monte, Jesus se transfigurou diante deles e apareceram a cada lado de Jesus, Elias e Moisés. É aí o lugar do assovio suave, dessa voz suave que nos traz paz à alma, ao coração, ao espírito, à nossa mente, a todo o nosso ser. Na mensagem, o fiel Abraão nos diz, na página 26, vejam, diz, então, um dia, quando Abraão estava sentado do lado de fora, a terra era árida. Algumas vezes pensamos que estas coisas são maldições. Não. Se vocês sabem que o seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça. Fique com isso. Abraão e Sara provavelmente estavam calorosos e estava todo o gado e todo o resto. Então, um dia Abraão estava sentado debaixo ali do feno, como que o meio-dia, no capítulo 16, ou melhor dizendo, no capítulo 18 de Gênesis, e Deus já estava farto dessa Sodoma e Gomorra, assim como ele está enfastiado com esse mundo de hoje, enfastiado das suas... Assim que ele iria descer para destruí-la. Aí à direita ele escreve Elohim, Miguel e Gabriel.
Assim que ele os daria um sinal que isso seria destruído. Assim que Abraão estava sentado ali debaixo da árvore e olhou e viu a 3 homens que vinham, e eles vinham onde ele estava. Ele correu para encontrá-los e ele disse: meu Senhor, vejam, alguém estava tentando me dizer que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vem, isso é uma mentira. Ele nunca falou meus senhores. Ele falou, meu Senhor. E ele escreve, ele disse a Abraão. Agora escreve aí, tipo de Elias, Moisés e Jesus. As 2 oliveiras e o Messias. Vocês veem que veio o reverendo William Branham, veio o Dr. William Soto Santiago, e nesse tempo final é o Senhor, é Elohim, com os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, todos se reúnem em um. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, simples assim. Logo depois ele chamou esses 2 pregadores que foram lá, não com S maiúsculo, senão com S minúsculo. Meus senhores, vieram a mim para quê? Era Ló desviado, assim que ele disse, meus senhores, escreve, disse Ló. Mas agora Abraão se encontrou com os 3. Ele disse, meu Senhor, com S maiúsculo, Senhor, Elohim, Senhor. Os 3 estavam ali de pé, mas ele falou, meu Senhor. Veja que importante é isso que ele está nos falando aqui. Estavam os 3 ali de pé e ele falou, meu Senhor. Ele não falou, meus senhores. Tudo se condensa em um só. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Agora, vejam, na mensagem também, Conduta, Ordem e Doutrina, isso é do tomo 12, e esse folheto fica na página 631, diz: e essas luzezinhas todas desaparecerão quando ele vier. E escreve o sol. Este grande Cristo ungido do céu, vindo do oeste, do leste ao oeste. E ele escreve Israel, América. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. E uma estrelinha em cada uma das eras. E na pedra angular desenha uma estrela de Davi. E escreve embaixo Apocalipse. Ou seja, escreve leste, Israel, e em cima escreve oeste, América Latina. Continua dizendo, vem, a escritura mais abaixo, vem, mas ele não estará na terra, o Messias não estará na terra até que o milênio seja estabelecido, vem, porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e desenha à esquerda uma estrela de Davi. Ele não vem na terra, ele arrebata a sua noiva, e escreve Apocalipse 4:1. Agora vejam, isso é o que no livro de Cita nós vemos, onde ele disse que enviaria seus anjos, não aqui embaixo, lembre essa porção, vamos procurar, não aqui embaixo, diz página 143, parágrafo. Vamos ver aqui. 141, página 141, parágrafo 12 e 60 diz. Notem o versículo 41, Mateus 13, os 2 também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, diga metodista, batista, pentecostais, para separá-los, ou seja, esse trabalho que foi feito nas eras. Ele disse que envia os seus anjos para separá-lo. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor Jesus Cristo que ele envia. Veja como enviou cada mensageiro. O anjo do Senhor envia cada mensageiro à sua igreja em cada era e uma porção, a porção correspondente a cada era. Aí em São Paulo, em Irineu, Marte, Colombo, em Lutero, no reverendo William Branham, enviou também o seu anjo ali nessa manifestação do Dr. William Soto Santiago.
Mas vejam, nesse tempo final, ele envia o seu anjo, o Espírito Santo, para operar os ministérios de Moisés e Elias e realizar essa separação, essa segregação. Agora, onde isso acontece? Não abaixo, diz. Agora diz, ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Cada era tinha um mensageiro que, com a sua voz, a sua mensagem, juntava aos escolhidos dessa era, embora em uma porção ele estava tipificando, simbolizando o que era essa separação, porque apenas os dessa era, os filhos de Deus, iriam ouvir a voz de Deus através desse mensageiro. Ali se estava refletindo o que nesse tempo final seria cumprido em toda a sua plenitude, a separação, a segregação. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos por aqui, vem? Ou seja, ali embaixo nas eras, senão anjos no último tempo. E qual é o último tempo? A era de pedra angular. E reuniria, ou seja, aqui também estaria juntando aos seus escolhidos. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora, porque seria em uma era mais alta, a era de pedra angular, não eras terrenas. Agora um anjo, na verdade, é interpretado um mensageiro, e vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora através das eras. E escreve em cima aí, na separação enviará os seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Aí à direita ele tinha desenhado nesse parágrafo aí embaixo, 1, 2, 3 pirâmides. E também desenhou a parte de baixo das eras. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ele não vem à terra, diz, nem a eras terrenas, vem? Porque é uma era celestial, a era de pedra angular. Aí é onde ele veio. Ele arrebata a sua noiva. E aí ele escreve à direita, Apocalipse 4, versículo 1. Ele toma uma escada. Você sabe como se chama essa obra, Léo? Quando o homem colocou uma escada ali na casa, Romeu e Julieta. Isso, correto. Subiu na escada para roubar sua noiva. Ele escreve a escada da visão de Jacó. No livro de Citas também tem um lugar onde ele diz alguém colocou uma escada e escreve Moisés e Elias. E no livro dos selos, na porção do livro dos selos, agora continua dizendo, agora ele está descendo pela a escada de Jacó e diz, amada, o irmão Branham fala desse jeito. O editor escreve PSST, ou seja, é que ele está escrevendo, porque ele escreve o que o irmão Branham fez. E com certeza, então, ele coloca esse rosto assim, quando a pessoa chama alguém para que ninguém mais escute. Amada, vem. E o irmão Branham continua dizendo, e subiremos para encontrá-lo a ele. E desenha uma pedra angular e as eras. Um irmão pergunta, isso é o editor agora falando, o irmão pergunta, irmão Branham, isso estaria fazendo par com aquilo? Aquelas pessoas se aproximaram de João, o Batista, e queriam chamar ele de Messias. E eu ouvi uma vez você dizer que o judeu pensa que o Messias é Deus. Aí, entre parênteses, ele escreve editor, ou seja, essa pergunta que fizeram foi o editor. O irmão Branham disse, o que você disse? A pessoa disse, o que você acha? E a pessoa fala, entre parênteses, a pessoa falando, eu acho que aquelas pessoas, eu disse que aquelas pessoas se aproximaram de João Batista e pensaram que ele era Messias, o Cristo, e eu ouvi você dizer em certa ocasião que o Messias seria Deus para os judeus. E o irmão Branham falou, sim, Senhor, isso é verdade, isso é verdade. O Rabi, diz o irmão novamente, o irmão fala, bom, e João? João repreendeu ele dizendo que ele não era e que Cristo viria. O irmão Branham falou, correto, continua dizendo o irmão. Mas não é verdade que os discípulos chamaram Jesus de Senhor? E Jesus permitiu isso, dizendo, vocês me chamam Senhor? E eu sou. E ele escreve em cima do Senhor, ele escreve Elohim. E o irmão Branham diz sim, diz o irmão. Em São João 13, quando ele lavou os pés, e o irmão Branham diz sim, ele permitiu. Continua dizendo o irmão.
como sendo Ele Senhor. Sim, Ele permitiu. Diz o irmão Branham. Ele admitiu. E diz o irmão, Ele aceitou. E o irmão Branham diz, mas vem Jesus sendo Senhor. Quando perguntou se Ele era, Ele respondeu, sim, eu sou o vosso Senhor e Mestre. Vocês me chamais assim, disseis bem, porque eu sou. Vem? Como Jesus claramente falava, mas vocês vejam, era aqueles que o iriam receber, porque ele dizia a muitos, não digam que eu sou Cristo. Ou vemos a parte contrária, que foi quando perguntaram se tu és o Cristo, os líderes, diga-nos já. E não turbe nossa alma. Ele disse, eu já tenho dito, e vocês não creram. Ou seja, quando eles perguntam, não era para crer em Jesus, mas era para condená-lo. Isso é para que perguntem. Mas vejam que nesse tempo final, no cumprimento da visita de Elohim, a semente real de Abraão, ele também disse e pode dizer, sim, eu sou o vosso Senhor e Mestre. Agora vejam, Ele tem poder de fazê-lo e de dizer, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Agora diz, mas diz o irmão, mas nunca houve nenhum outro ser humano que possa. E o irmão Branham termina, que pode dizer isso ou não? Porque é somente o Senhor em sua vinda que pode falar essas palavras. Agora, o Dr. William Souto Santiago continua dizendo, portanto, cada dia estejamos mais agarrados do anjo do pacto, porque é aí onde Deus estará, onde Melquisedeque vai estar em seu corpo, e com o seu corpo angelical, chamado o Espírito Santo, falando a sua igreja com voz como o leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo as suas vozes, e em Apocalipse capítulo 11 já aparecem os ministérios das 2 oliveiras, como está também prometidos em Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. Isso tudo corresponde à era de pedra angular, portanto, os que estarão na era de pedra angular estarão ouvindo o assovio suave que o profeta Elias ouviu no Monte Sinai, no Monte Horebe. Vejam onde é que Melquisedeque estará com o seu corpo e com o seu corpo angelical, ou seja, o Espírito Santo falando à sua igreja como leão da tribo de Judá. Na era de pedra angular, não aconteceu no tempo do Dr. William Souto Santiago, muito menos no tempo do reverendo William Branham, porque ali estava ainda como o Cordeiro de Deus, realizando toda a obra sob a dispensação da graça. Nesse tempo final, é que Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, Elohim, o Senhor, o Mestre, está no meio da sua igreja. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, diz o Dr. William Souto Santiago, estamos desejosos que se complete a sua igreja, pelo qual trabalhamos para que chegue a mensagem às diferentes nações e, sobretudo, a América Latina e o Caribe, que é o continente que correspondeu à bênção final, mas a maior de todas, a bênção para ser chamados no corpo místico de Cristo na era de pedra angular, onde corresponde a manifestação de Melquisedeque, o rei de paz, e o rei de justiça para esse tempo final. Vejam que corresponde essa manifestação aonde? A América Latina e o Caribe. A era de pedra angular e dispensação do reino. O Dr. William Souto Santiago continua dizendo, está prometido que haverá uma plena manifestação no cumprimento da visão da carpa, chamada a terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do novo pacto, onde estará Melquisedeque, em Espírito Santo se manifestando, o anjo do pacto no meio da sua igreja, e onde nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Onde é que Melquisedeque nesse tempo final está? Em uma grande carpa catedral. E o que ele está fazendo ali no meio do seu povo? Dando a fé para ser transformados e raptados à semente real de Abraão. Simples assim. Nesse tema que temos para hoje, a visita de Elohim, a semente de Abraão e o seu propósito. Nós vimos
quem é Elohim. Nós vimos quem é a semente de Abraão e temos visto o propósito da sua visita nesse tempo final. A semente de Abraão. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso amado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.